Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos dar continuidade à nossa leitura do livro A Bíblia Desenterrada. Nós estamos falando acerca do processo de composição das Escrituras. Já fizemos o vídeo 1 e este é o vídeo 2. Quando falamos acerca do processo de composição das Escrituras, estamos nos referindo especificamente ao Antigo Testamento. E a nossa abordagem primária foi sobre o Pentateuco. Então, vamos lá. Vamos retomar a leitura do exato ponto aonde paramos. Duas versões da história tardia de Israel. Os primeiros 4 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, parecem ser o resultado de um habilidoso entrelaçamento das fontes J, E e P. Contudo, o 5º livro, o Deuteronômio, constituiu um caso completamente diferente. Ele apresenta uma terminologia diferenciada, não compartilhada com nenhuma das demais fontes, e contém uma condenação intransigente do culto a outros deuses, uma nova visão de Deus como completamente transcendente e a proibição absoluta do culto sacrificial ao Deus de Israel em qualquer outro lugar que não seja o Templo de Jerusalém. Bom, aqui é óbvio, quem acompanhou os primeiros vídeos está habituado à leitura, nós sabemos que Deuteronômio é um documento à parte. Ele é colocado na Torá, na Bíblia hebraica, fazendo assim, vamos dizer assim, um compêndio dos 5 primeiros livros, chamado Pentateuco, mas o livro de Deuteronômio traz observações que são totalmente descaracterísticos, algumas dessas observações, melhor dizendo, que são totalmente descaracterísticas do período em que se diz que o êxodo israelita aconteceu, ou o período em que aqueles fatos, que podemos chamar fatos do Pentateuco, assim ocorreram. Uma discrepância, por exemplo, é que à época de Moisés não se tinha a noção ou a percepção de que Jerusalém seria a capital, e que nela haveria um templo central, e que só deveria se sacrificar neste templo central. Isso é uma visão da monarquia. Fora que essa questão terminológica, ele apresenta uma terminologia diferenciada, está totalmente competente aqueles que fazem a leitura exegética, aqueles que leem no hebraico, aqueles que lidam necessariamente com os termos ali aplicados e sabem a alocação temporal desses termos. Então, é consensual hoje na academia, por diversos estudiosos, acadêmicos e especialistas nas línguas bíblicas, vamos dizer assim, ou que deram, melhor dizendo, as línguas que deram origem ao texto bíblico, de que essa edição, essa construção, essa redação deuteronomista será ali do período monárquico. Então vamos continuar. Há muito tempo os especialistas reconheceram a possível conexão desse livro com o livro da lei, de resto misterioso descoberto pelo sumo sacerdote Eusias no curso das reformas do templo durante o reinado de Josias, no ano de 622 a.C. da Era Comum. Conforme a narrativa de 2 Reis, capítulos 22, versos 8, 23 e 23 a 24, esse documento proporcionou a inspiração para uma reforma religiosa sem precedentes quanto ao seu rigor. O impacto do livro de Deuteronômio sobre a mensagem final da Bíblia hebraica vai muito além de seus códigos estritamente legais. A narrativa histórica conexa dos livros que seguem ao Pentateuco, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, está tão estreitamente ligada ao Deuteronômio em termos linguísticos e teológicos, que a partir de meados da década de 1940 passou a ser chamada de
história deuteronomista. Então você entende claramente a aplicabilidade de termos linguísticos que está em Deuteronômio não são da época de Moisés. Isso quando você lê no hebraico. Está mais aplicada a edições e redações de livros posteriores à época de Moisés. Logo, o Deuteronômio não tem como ser da época de Moisés. Esta é a segunda grande obra literária sobre a história de Israel na Bíblia. Ela dá continuidade à narrativa do destino de Israel, da conquista da terra prometida até o exílio babilônico e expressa a ideologia de um novo movimento religioso que surgiu entre o povo de Israel numa data relativa tardia. Então, quando você lê esses livros em sequência, você percebe esta conexão histórica. Então você lê tudo como uma obra única, uma edição única, uma redação única, ok? Vamos dar continuidade, então, à leitura. Esta obra também foi editada mais de uma vez. Alguns especialistas argumentam que ela foi compilada durante o exílio em uma tentativa de preservar a história, cultura e identidade da nação vencida após a catástrofe da destruição de Jerusalém. Exatamente são os argumentos que eu já apresentei no vídeo anterior comentando esta mesma obra. Outros especialistas propõem que a parte principal da história deuteronomista foi escrita nos dias do rei Josias para servir à sua ideologia religiosa e suas ambições territoriais, e que foi terminada e editada poucas décadas depois no exílio. Os livros das Crônicas, a terceira grande obra histórica na Bíblia que trata do Israel pré-exílico, foram postos por escrito somente no século V ou século IV antes da Era Comum, muitos séculos depois dos eventos que descrevem. Sua perspectiva histórica possui uma forte tendência favorável às pretensões históricas e políticas da dinastia davídica e de Jerusalém. Lembra que eu falei da questão da visão política, não com o olhar odierno, não com o olhar que nós temos hoje, mas sobre o tripé da cultura. Então, lembre-se disso, a questão cultura, a questão linguística e a questão geográfica territorial. Esses três fatores eram importantíssimos para que o povo mantivesse uma identidade nacional e defendesse o seu território ou até o expandisse. Essas são as pretensões políticas reais. E nada de ficar dominando classes e por aí vai. Tá? Isso é uma tese anacrônica e até estapafúrdia com as questões que envolviam a época. Esses livros ignoram quase completamente o norte. De muitos modos, Crônicas reflete unicamente a ideologia e as necessidades da Jerusalém do Segundo Templo, em sua maior parte remodelando uma saga histórica que já existia em forma escrita. Por essas razões, usaremos apenas minimamente as crônicas neste livro, mantendo nosso foco no Pentateuco e na história deuteronomista. Como veremos nos próximos capítulos, a arqueologia forneceu evidência suficiente para sustentar a nova afirmação de que o cerne histórico do Pentateuco, que é a história deuteronomista, foi substancialmente modelada no século VII, antes da Era Comum. E isso é um fato. Eu já fiz até outras abordagens aqui em outros vídeos, falando dessa janela temporal do século VII, antes da Era Comum, e as evidências arqueológicas. Por essa razão, dirigiremos o holofote para o reino de Judá, no final do século VIII e do século VII, antes da Era Comum, quando esse processo literário começou mais seriamente, e argumentaremos que grande parte do Pentateuco é criação da monarquia tardia, exato, advogando a ideologia e as necessidades do reino de Judá e, como tal, está intimamente conectado com a história deuteronomista. Não só esse é o foco desta obra, em parte de Israel, Filkenstein, mas também de Thomas Homer e outros escritores que falam acerca desse período da história de Israel. E nos colocaremos ao lado dos especialistas que argumentam que a parte principal da história deuteronomista
foi compilada na época do rei Josias, visando prover uma validação ideológica de ambições políticas particulares e reformas religiosas. E é aqui que eu sempre faço ressalvas, porque você tem que ter não que ele não tenha um olhar como um todo, mas você tem que ter um olhar um pouco além de uma questão particular, de um povoadozinho no sul que está cheio de ambição ali política particular. Não. Tem uma questão religiosa muito forte e não uma questão de dominação, mas uma questão de codificação de informações e de pretensões que foram inseridas nos textos bíblicos. Muito obrigado por estar acompanhando meu conteúdo até aqui. Deus abençoe a todos. Nós daremos continuidade a esta leitura nos próximos vídeos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.